Prezados amigos, alegria nossa por mais este encontro. Nossas atrações de hoje são as seguintes. O tema livre é sobre os sonhos, o que eles representam para a vida da alma humana. E no dia em que o livro O Céu e o Inferno ou A Justiça Divina segundo o Espiritismo completa 150 anos de publicação, a nossa resenha literária não pode deixar de tratar de outro que não seja exatamente este, Céu e Inferno, de Allan Kardec, 150 anos. Fiquem conosco, começa Diálogo Espírita. Meus amigos, nosso tema livre de hoje vai tratar sobre os sonhos. Estou aqui na companhia da Rose e do Parchin. Vamos sonhar juntos? Mas não é no sentido figurado, é no sentido verdadeiro. O que representam os sonhos para o ser humano, né? na visão espírita naturalmente. A revista Veja, do dia 8 de julho, ela traz uma matéria muito interessante a respeito desse assunto. Passa, assim, em resumo, evidentemente, né, de Aristóteles a Schopenhauer, Freud, e passeia pela Bíblia, e passeia pela Ilíada de Homero, mostrando como, antigamente principalmente, os sonhos tinham uma vinculação muito estreita com profecias, com premonição, né? Mas depois a matéria passa a tratar de uma maneira supostamente mais científica e passa a desprezar essas revelações através dos sonhos, etc. Eles informam que os últimos 5 anos, através da ressonância magnética, da tomografia computadorizada, avançou muito a pesquisa em torno dos sonhos. O cérebro hoje, quando a pessoa está sonhando, né, ele é escaneado. E daí eles fazem alguns acompanhamentos, algumas vinculações, mas eles admitem, eu coloquei até aqui entre aspas, que apesar de todo esse avanço, as zonas de mistério ainda persistem. É o que eles colocam. Outra coisa, vocês sabiam que, segundo eles, nós lembramos apenas de 10% do que nós sonhamos? É uma outra informação interessante, né? Isso, às vezes. O psicólogo americano Rocky Morin, ele visitou 17 países da Europa, da África e da América do Norte. E ele entrevistou cerca de 400 pessoas para saber o que elas sonhavam, como é que elas sonhavam, etc. E aí que chegaram a algumas conclusões, né? E eu gostaria aqui, antes de passar a palavra para vocês, olha só o achado que eu consegui aqui. Um depoimento de uma dessas pessoas que sonharam. De repente pensei, morri. Só que na verdade comecei a voar. Passei sobre florestas, olhei para cima e vi uma bela estrutura brilhante. Parecia a lua. Mas era maior e estava mais perto da terra. Não fui até lá. Procurei um aeroporto e voei até acordar. Depois me arrependi. Se reconhecermos a luz e formos até lá, não precisaremos reencarnar. Olha só que interessante essa frase, né? Para nós espíritas principalmente. Agora, de quem é esse depoimento? Não tem o nome, eles que a identidade era o menos importante, mas o principal é saber como as pessoas sonham e por que elas sonham, né? Imagina. Agora vejam o que eles interpretaram, esse psicólogo aí que eu citei. Padrão comum aos sonhos, a aparição de figuras e entes queridos. Particularidade, a imagem luminosa, brilhante, interpretada pelo sonhador como um sinal divino, pode estar relacionada a uma moderna tradição americana, a exploração espacial. O aeroporto do sonho também pode ser casado a outra típica figura da cultura americana, o avião. Antes de passar para outro depoimento, o que vocês acham do depoimento de uma pessoa que coloca esses elementos e a interpretação que esse psicólogo dá?
É para rir ou para levar muito a sério? Cada um vê de acordo com a sua especialidade, né? Naturalmente, na dele, ele vai buscar correlação com as experiências do cotidiano da pessoa. E nós mesmos, né, não podemos desprezar isso, com certeza. Mas os espíritas sabem que, além das correlações, né, com a nossa experiência toda, nós temos também alguns episódios de desprendimento efetivo, né, de contatos com outras esferas de vida durante o sono. O difícil é separar, né? Para nós depois, quando nos lembramos aquilo de forma difusa, vaga, separar o que foi vivência espiritual daquilo que realmente é reflexo do nosso dia a dia, não é, Baixa? E na verdade, cada corrente filosófica ou científica busca a explicação segundo a sua lógica. Claro. Não é? E é evidente que a falta do conhecimento, da abertura para se ver o todo, ou ser mais holístico, ou poder aceitar a interpretação comparada, que Kardec faz, por exemplo, no livro Céu e Inferno, a pessoa acaba se fixando apenas num ponto de vista e na sua opinião dentro daquela filosofia ou norma que ela acredita. Então não dá para nem criticar e nem para aceitar como verdade, porque não é bem isso. Vocês querem ver a outra é uma moça, tem a fotografia dela aqui retratada. O sonho dela. Gosto de lembrar de um sonho da minha mãe. Quando ela soube que estava grávida, pensou em não levar a gestação até o fim, pois eu teria 90% de probabilidade de nascer com uma doença degenerativa. Nossa. Mas, em um sonho, um padre lhe disse que eu seria saudável. Nasci sem problemas. Agora o psicólogo. Padrão comum aos sonhos, a presença de eventos religiosos divinos. Particularidade, a forte tradição católica europeia aparece na figura do padre. Eu chamo a atenção, né, desses dois depoimentos, principalmente a outros, justamente por essa conotação, já que a gente está falando aqui, ou começando a falar sobre as interpretações espíritas dos sonhos, que, como o Pache colocou ali, às vezes até a ciência, no caso, os psicólogos, etc., eles resvalam, estopam com o elemento espírita e desprezam, né, Pache? E nós temos que lembrar que a ciência ela busca apresentar uma lógica. Claro que isso tem lógica, mas nem toda lógica é verdadeira. Eu acho que a falta de abertura é que é o grande problema. O sonho é de uma complexidade tão grande que merecia ser abordado com uma visão ampla para que se possa tentar entender e não justificar, através de um pensamento único, as coisas que acontecem. Porque é evidente, como o caso esse narrado, é uma forma de comunicação para orientar a mãe a não cometer um aborto. Pois é. Né? Lhe dá certeza, lhe dá esperança. Por que justificar isso como uma religiosidade pura e simples? Reflexo da mente, né? Puro e simples. Sabe o que eu achei interessante? O psicólogo, num certo sentido, o pensamento dele bate com o nosso, com a visão espírita. Por quê? Quando os espíritos querem conversar conosco no desprendimento do sono, o que eles buscam? Uma figura que não assuste, que traga confiança quando são espíritos bons querendo orientar, né? Naturalmente, a figura do religioso, se ela era católica, é plenamente justificável. Seria algum espírito familiar ligado à religião, ninguém vai fingir, né? Um espírito bom vai fingir uma coisa que ele não é. Provavelmente um padre desencarnado que realmente veio orientá-lo, mas numa forma, né, em que atingiu com mais facilidade isso. E que ela pudesse aceitar melhor. Isso, que ela aceitasse exatamente. melhor, protegendo a vida. Esses elementos, esses signos religiosos, eles têm justamente essa importância. Ela não vai, os sonhos, no caso premonitório, ele não vai vir num formato que a pessoa não... Rejeite. De uma religião que ela não aceita, por exemplo. Se for para ajudar. Ele vai ver, de repente, até um anjo de asas e vai tomar aquilo como verdade, embora a gente saiba que anjo não tem asa, que espíritos evoluídos não têm asa. Não precisam, né? Não precisam. Mas naquele momento é importante para dar esse caráter de confiança, de veracidade ao teor do sonho, né? Vejo aqui outra coisa que também está na reportagem, é sobre algumas descobertas científicas. Então, o tal do Friedrich Kekulé, eu acho que a pronúncia seria essa, né? Diz que em 1865 ele sonhou, depois de muito se quebrar, ele era químico, e ele sonhou que a cobra estava tentando morder o próprio rabo.
E aí, a partir daí, ele foi entender melhor como é que era o funcionamento das moléculas do benzeno. Nossa. Aí teve outros sonhos, que René Descartes, né? Também, o método dedutivo do Descartes, a partir do discurso do método, foi descoberto através de sonhos. E um terceiro exemplo que eles mesmos citam é que Luiz Agassiz, 3 noites consecutivas, sonhou com a classificação de um fóssil de um peixe, que ele não conseguia decifrar. E aí, outra coisa que vem naquele sentido de uma certa incoerência e tal. O que eles dizem lá embaixo? Sonhos podem acontecer como que profetizados, mas convém atribuir esse sucesso a coincidências. Durma-se com um barulho desse, né? Literalmente. Dizem que Einstein, não é? Ele estava pesquisando desesperadamente uma explicação global, uma das biografias dele que eu li, acreditei pelo menos no que estava escrito, né? Dizem que ele sonhou, né, com o universo curvo, e aí ele conseguiu entender como é que era o funcionamento do conjunto. Se for verdade, né, nós temos um outro exemplo disso. Mas quantas descobertas assim, né, por visões? No próprio campo artístico, né, nessa reportagem muito boa da revista, ela cita 2 fatos de 2 músicos importantíssimos. Um é Paul McCartney, que compôs Yesterday, dormindo. E no sono ele dá o nome de Ovos Mexidos. Mas daí ele acorda, acha que o título é terrível e muda para Yesterday, que é um grande sucesso. E Keith Richards, ele conta que ele sonhava e compunha as músicas. Então ele deixava um gravador, naquele tempo era gravador de rolo, e nos primeiros 40 minutos de um determinado dia ouve-se o ronco dele, e de repente ele compõe a música mais famosa lá dos Rolling Stones, né? E com o solo de guitarra talvez dos mais importantes da história do rock, durante o sono. Isso não pode ser coincidência. Não pode ser, gente? né? Não pode ser coincidência. Vamos usar de bom senso. Já que nós estamos falando de ciência, nós temos que, eles devem, né, os cientistas, investigar a coisa realmente de uma maneira imparcial, né? Então, acho que há essa distorção aí. Na verdade, acho que eles ficam tateando, eles estão meio perdidos. Então, eles têm algumas comprovações, como disse, escaneando o cérebro, fatos. A gente não pode ficar contrário a essa realidade. Não, de forma alguma. Tem que somar. Mas há uma possibilidade de juntar esse conhecimento todo. Como eles não aceitam a existência da alma, na maioria das vezes, então fica relegado a segundo plano. Assim, eu só queria, Rose, até já aproveitando para você comentar junto, e antes do nosso pequeno intervalo, que para fechar essa parte da reportagem da Veja, que não sei se o seu Parchin também tem alguma outra coisa depois para acrescentar, depois a gente vai passar a tratar especificamente sobre os ensinamentos espíritas, sobre os sonhos, que a gente não falou ainda, a gente falou só por alto. Mas elas dizem que as crianças costumam ter muito pesadelos porque elas sofrem terrores noturnos com imagens ou flashes de angústia e pânico. Eles acho que estão certos nisso, porque no livro, inclusive, do Hermínio de Miranda, num deles, que eu não lembro qual seja, ele fala que muitas vezes os pesadelos de criança são verdugos de vidas passadas, porque a criança está mais fragilizada nessa fase. Ou às vezes né? o ambiente conturbado, familiar. Então, o que você ia comentar? O que nós estávamos colocando antes é que a ciência não tem possibilidades, né, de mensurar fatos não materiais, né? Então, ela não tem como aquilatar, avaliar a influência espiritual dos sonhos por enquanto. Não consegue captar diretamente, claro, a energia, a matéria escura, né? Mas pode, através dos relatos, das análises feitas, chegar às conclusões sobre as causas possíveis, e algumas, né, extrapolam os meros reflexos da vida diária, porque essas pessoas que tiveram essas revelações, elas não foi de graça, né, a revelação, elas eram pesquisadores, trabalhadores da área, estavam prontos para aquele conhecimento, mas não conseguiam aquele plus, não conseguiam atingir a compreensão do todo que eles conseguiram nesses sonhos. Agora, quanto ao ambiente familiar e às crianças, dentro da doutrina espírita, né, o que nós aprendemos? Claro que se a criança tem
é um espírito, né, perturbado, tem uma vida agitada, ela vai ter sonhos que refletem isso, e alguns serão naturalmente reflexo do seu cotidiano. Mas muitos desses sonhos, nós sabemos, são desprendimentos do espírito e experiências de contato espiritual. Ela se desprende, se liberta do corpo com mais facilidade, até pela fragilidade, pelo período ainda de completude, né, do processo reencarnatório na primeira infância, e contata a realidade espiritual. Daí a importância, né, da vigilância do ambiente do lar para nós preservarmos o bom sono dos nossos filhos. É isso. Então nós vamos para os nossos apoiadores culturais e voltamos já em seguidinha falando mais um pouco sobre os sonhos, ok? Revista Ser Espírita, o espiritismo sintonizado ao século XXI. Os princípios fundamentais da doutrina espírita sob a ótica da filosofia, ciência e religião. Revista Ser Espírita, um novo olhar sobre a vida. Para adquirir as edições avulsas e encadernadas, visite o site www.serespirita.org.br. Você tem um familiar ou amigo com problemas de álcool ou drogas? Venha conhecer a comunidade psicossomática Nova Consciência em Capivari. Uma clínica com médico, psicólogo, terapeutas e especialistas no tratamento da dependência química. Atendemos pacientes do sexo masculino com período de recuperação de 4 a 6 meses para desintoxicação, terapia, conscientização e renovação de valores. Maiores informações, acesse comunidade-novaconsciência.com.br ou ligue 34917000 com Saulo ou Arnaldo. A editora M é a segunda maior do Brasil no segmento espírita, oferecendo um catálogo com mais de 400 títulos publicados. Um de seus últimos lançamentos é Quando Deus Abre Portas, de Donizete Pinheiro. Esta é a 5ª obra do mesmo autor pela editora M. Mensagens de autoajuda espiritual, inspiradas em provérbios populares como quem avisa amigo é, devagar se vai ao longe, cada macaco em seu galho. Pedidos para vendas@editoram.com.br, o telefone é 19 34 97 7000. Meus amigos, estamos de volta com o nosso tema livre de hoje, os sonhos. Eu queria passar aqui para a Rose e para o Parchin para comentar com a gente um pouquinho sobre algumas questões do Livro dos Espíritos que são muito pertinentes. Então, na questão 402 do Livro dos Espíritos, diz assim: durante o repouso do corpo, o espírito tem conhecimento do passado e, às vezes, do futuro. Entra em comunicação com outros espíritos. Muitas vezes a gente diz, né, que teve um sonho bizarro que não consegue entender nada. Qual seria, então, a razão desses sonhos desconexos que não dá para interpretar nada? Na verdade, quando nós dormimos, nós temos uma liberação parcial do nosso espírito, uma liberação que ocorre, mas sem que o espírito possa exercer a sua plenitude. Como, quando voltamos ao corpo, estamos bloqueados pelo sistema dos nossos sentidos, e não foram esses, né, que foram usados para a percepção daquelas imagens, daquela vivência, daqueles acontecimentos, o que acontece? O nosso sistema cerebral e de memória usa os signos, os símbolos que temos para interpretar aquela lembrança que o espírito trouxe. Muitas vezes isso se mistura porque não houve o sentido capaz de organizar a ordem lógica, ou como as coisas ocorreram, e ter a lembrança perfeita. Como se misturam também as coisas do dia a dia, se misturam as coisas da vivência diária da pessoa, o cérebro, nós sabemos que durante o sono se auto-organiza até para o aprendizado, tudo isso se mistura e faz parte até da proteção da pessoa, da própria proteção do ser encarnado, que precisa não ter tanta conhecimento ou tanta amplitude de tudo aquilo que ocorre no plano espiritual, para não prejudicar essa encarnação presente. Importante, então, né, Parchin, não confundir a interpretação dos sonhos, né, dessas formas esdrúxulas que se fazem, sonhar com A significa tal fato, B tal fato, saber que são as somas das nossas experiências e da nossa capacidade de interpretar, muitas vezes, o nosso desdobramento espiritual. Né? E alguns cientistas dizem, inclusive, que o importante não é interpretar o sonho, mas sim o que acontece no sonho. Exatamente. Porque a interpretação ocorre isso aí. As pessoas não têm conhecimento e vão
misturar as coisas. Tem outras questões aí que abordam o assunto, né? A gente vai ter que passar bem rapidinho. 403, por exemplo, fala que mais ou menos isso, esquecimento dos sonhos, que os cientistas falam que a gente só lembra 10%, porque são imagens que não entram para os órgãos dos sentidos, né? E que às vezes esses sonhos só têm significado para o espírito, ao longo das suas várias encarnações, enquanto está desdobrado lá em contato com outros espíritos, visitando outros lugares. Mas para a vida dele atual, às vezes não tem significado nenhum, mas ele lembra alguma coisa. E também fala dos sonhos premonitórios, por que não se cumprem? Muitas vezes até porque eles estão uma previsão de um acontecimento. Claro, e pode mudar, depende do livre-arbítrio daquelas pessoas que estão tramando aquela situação, estão pensando em executar uma ação. Se eles não forem até o final, obviamente que vai fracassar. Agora, eu queria citar aqui, eu acho muito interessante, gente, antes de a gente chegar mais pertinho do final, alguns exemplos aqui. Olha só, Heródoto, chamado pai da história, citou santuários para o atendimento de peregrinos na Grécia que buscavam remédios revelados através dos sonhos. Olha só. Galeno, que era médico, foi expulso de Roma por utilizar o magnetismo e também remédios que eram revelados através dos sonhos. A gente não pode deixar de esquecer de Pentecostes, né? Onde, lá no Atos dos Apóstolos 2,17, diz assim: eu derramarei o meu espírito sobre toda a carne e profetizarão vossos filhos e vossas filhas. Os jovens terão visões e os anciãos sonharão sonhos. Né? No livro Sonhos, Viagem à Alma, do Eurípides Kuhl, ele diz assim que cerca de 60 pessoas na Inglaterra sonharam com uma avalanche de resíduos de carvão em 1960. E realmente ocorreu. O livro A Visão Espírita do Sonho dos Sonhos, do Carlos Bernardo Loureiro, também a Louise Heine sonhou que o filho estava caindo no banheiro, sufocado. Nossa. Ela ficou vigilante. Se passaram 2 anos até que o fato realmente se consumou. Como ela estava atenta, ela conseguiu abrir o banheiro e impedir. Conseguiram arrombar a porta e o rapaz era um adulto, né? Não desencarnou por isso aí. Não era hora, né? Titanic, 60 pessoas tiveram premonições, sendo muitas delas através de sonhos, de que haveria um naufrágio. E para terminar aqui, o Siddhartha Ribeiro, PhD em Neurobiologia, em 2008, ele disse o seguinte, novamente para ver como dá para juntar, segundo Kardec e segundo o Espiritismo, a ciência com a doutrina espírita, né? A neurociência moderna propõe que os sonhos talvez funcionem como um oráculo probabilístico, simulando o futuro com base na experiência do passado. Os seus comentários finais, inclusive, sobre essa frase desses bem interessante, né? Muito interessante, e caso com aquela que os cientistas têm colocado realmente na neurociência, que o importante é tentar compreender o que acontece no sonho. Tem muitas coisas para serem descobertas e que a doutrina espírita já as aborda, pelo menos parcialmente. O que eu considero importante, né, do ponto de vista espírita, é que o sonho é uma ferramenta também, faz parte da sua vida. Você pode programar a seu favor. A pessoa que busca tranquilidade antes de dormir, boa leitura, boa inspiração, ela tem oportunidade, muitas vezes, de estar em equilíbrio para se deslocar ao encontro dos seus entes queridos, obter intuições mais claras e voltar com relativamente, pelo menos, uma parte considerável dessa informação. É um treinamento também para a vida. Muito bem. O assunto é extenso, precisaríamos de mais tempo, talvez numa outra oportunidade, mas vamos estudar, gente. Tem muita coisa interessante. Bons sonos. Bons sonos para todos. Nós voltamos daqui a pouquinho com Presença Literária. Até mais. Prezados irmãos, prezados amigos, no quadro Presença Literária de hoje, vamos abordar os 150 anos do livro O Céu e o Inferno, cuja comemoração ocorre exatamente neste dia, no dia de nosso programa. O Céu e o Inferno é o 4º livro da Codificação Espírita. Ele foi apresentado ao público em 1º de agosto de 1865.
Inicialmente ele tinha o nome de A Justiça Divina segundo o Espiritismo, mas Kardec alterou esse nome para O Céu e o Inferno e usou a Justiça Divina segundo o Espiritismo como subtítulo dessa obra. Aqui no Brasil, a primeira tradução para o português ocorreu em 1875, lançado pela editora Garnier, já quando existia na França a quarta edição francesa. E posteriormente a FEB teve 2 traduções, uma de Manuel Quintão em 1904 e mais recentemente a de Evandro Noleto Bezerra, que foi lançada em 2009. Infelizmente, esta é uma obra pouco conhecida dentro da própria doutrina espírita. É uma obra pouco estudada, uma obra pouco lida e pouco estudada sistematicamente. Nas casas espíritas, então, se aborda muito pouco isso, o que é uma pena, porque ele é um tratado muito importante sobre a aplicação da justiça divina. Ao discutir os mecanismos da consciência e da importância dessa consciência para os indivíduos, principalmente no processo de morte e pós-morte, o livro O Céu e o Inferno traz também uma abordagem psicológica, pois estuda como a alma se comporta na realidade do plano espiritual. O livro, como todo, é extremamente interessante. Ele é dividido em 2 partes e, na parte primeira, Kardec aborda comparativamente as doutrinas a respeito da passagem da vida corporal para a vida espiritual ou para onde as religiões designam a vida pós-morte. Ele aborda, então, a questão do céu, do inferno, do purgatório, aborda a questão das penas e recompensas futuras, sobre os anjos, sobre os demônios, e também vai comparando e apontando as contradições da filosofia, do ensino das religiões e de como isso pode ser analisado pela fé raciocinada para levar à compreensão de como esses fatos ocorrem. Essa análise comparativa é muito interessante e Kardec faz isso com uma elegância muito grande, embora numa linguagem bastante erudita e nem poderia ser diferente pelo grande pensador e grande mestre que era. Mas não torna o livro difícil de ser lido, não. É até bastante fácil da forma que ele foi organizado. Já na parte segunda, Kardec nos traz o depoimento de muitos espíritos falando da condição do seu desencarne e falando da condição que se encontraram no pós-morte. E isso acaba traduzindo ou dando uma grande dimensão do que é a realidade espiritual, do que é a dimensão espiritual. Então, por exemplo, tem essas revelações, os depoimentos, os testemunhos, como se gosta de falar, das almas felizes, das almas em condições medianas, que a maior parte de nós está, dos criminosos, dos suicidas, enfim, como cada um, de acordo com o seu grau de evolução, de conhecimento, do grau que se desenvolveu suas atividades aqui na Terra, como ele conduziu a sua própria vida, como isso se refletiu no desencarne e no pós-morte. São aproveitadas, então, apresentadas nessas condições, diferentes tipos de espírito. E eles nos trazem a natureza das sensações, as impressões que tiveram e como isso trouxe especialmente implicações e complexidades no momento do desencarne. Todas essas narrativas, elas acabam demonstrando que o céu ou o inferno são apenas estados de consciência de cada um de nós, oriundo daquela construção interior que nós fizemos da nossa vida, do nosso conhecimento. O livro O Céu e o Inferno é, portanto, uma obra para ser estudada com curiosidade sadia, com abertura de mente, com abertura de coração, para refletir como estamos estruturando hoje a nossa existência e o que nós estamos plantando para o nosso futuro. Kardec nos coloca de uma forma muito interessante que temos que estar atento àquela dúvida, para onde eu vou após a morte? E que se nós compreendermos bem o que é o plano espiritual,
como as coisas se processam no plano espiritual, adquirindo melhores conhecimentos do que é essa vida futura, nós estaremos mais preparados para enfrentar esse momento da morte, porque não há por que nos perturbarmos com isso, especialmente se entendermos aquilo que acontece conosco nesse momento e após. Fica aqui o nosso convite, então, para nesse 150 anos do livro Céu e Inferno, o estudarmos realmente e compreender muito melhor uma grande parcela do plano espiritual. Obrigado e até a próxima.